história do namoro com o Thiago Ramos, que complicou, que pelo jeito esfriou e pelo jeito acabou. Essa situação é bem complicada, porque eles estavam, inclusive, usando aliança de compromisso, morando juntos lá no litoral, né, na mansão que ela tem por lá e que o Neymar sempre passa o Natal. Tinha o apoio dos filhos, né? O Neymar adorou o padrasto novo, aquela coisa toda, mas em função da total invasão que aconteceu na vida do Thiago Ramos e muita coisa que veio à tona, ou eles deram um tempo ou eles terminaram realmente. O nosso repórter, o Bruno Thalma, ele tem informações a respeito e ele tem uma revelação bombástica sobre esse caso, que ele vai fazer hoje aqui no nosso programa. No jornal Dia do Rio de Janeiro, na coluna da Fábio Oliveira, é dado como final do relacionamento e deve ser isso mesmo, porque inclusive ele já não está mais no litoral, em Santos ou no Guarujá, se eu não me engano, ele voltou para Paraíba. Parece que ele está lá, ele mesmo postou imagens de lá, fazendo exercícios, uma coisa assim, o que denota que realmente esse romance pode ter chegado ao fim. E ele já é em Pernambuco, né? Não é Paraíba, é Pernambuco? É isso? Bom, ele não está mais aqui em São Paulo e ele postou imagens já malhando lá onde ele se encontra agora, tá? E outra coisa importante, e a gente está falando da invasão de privacidade, uma coisa que teria sido determinante para Nadine pedir um tempo ou então realmente terminar esse relacionamento foi a história dele já ter transado com homens, que é uma coisa que dizem que ela não sabia e isso foi determinante para que realmente a relação não fosse em frente. O Bruno já está conosco, vai falar agora, vai dar detalhes dessa história e vai fazer essa revelação bombástica aí, mais uma sobre o Thiago Ramos, né? Eu acho que ele nunca pensou que a coisa fosse degringolar dessa maneira. Aquilo que no momento em que a Nadine postou aquela primeira foto ao lado do Thiago, assumindo um namoro, inclusive com o Ney pai cumprimentando o novo casal, ninguém podia imaginar que a imprensa fosse avidamente sobre a ficha do rapaz e descobrisse tudo o que descobriu da vida íntima dele. E isso foi determinante mesmo para esse desfecho. Boa tarde, Bruno. Boa tarde, Sônia Abrão. Boa tarde para todos aí da roda, da galera de casa também que nos acompanha. Sônia Abrão, esse passado do Thiago Ramos aí foi vasculhado, né? A exaustão teria abalado seriamente a relação. A dona Nadine, a mãe do Neymar, de acordo com informações, ela não sabia desses relacionamentos homoafetivos que ele manteve lá no passado e tudo isso teria aí abalado seriamente a relação. Eu acabei de checar no Instagram, Sônia Abrão, no entanto, pelo menos ambos ainda não apagaram a foto do casal, nem no Instagram dele e nem no Instagram dela. Não apagaram. E essa foto ainda não, essa foto ainda está postada. Mas fato é que ele deixou realmente a mansão da mãe do Neymar em Santos, no litoral paulista, já retornou para Monteiro, na Paraíba, não é Pernambuco, viu, Sônia? É Monteiro, interior da Paraíba, uma pequena cidade do interior da Paraíba. Já apareceu na internet fazendo stories ao lado da mãe. E, Sônia Abrão, nós descobrimos uma história bem curiosa que você disse aí como bomba, né? Uma história bem curiosa do passado do Thiago Ramos, viu, Sônia? Mais uma, né? Mais uma. Olha só, nós descobrimos o que seria o grande amor da vida desse rapaz, viu, Sônia? Porque existe, é atual? Isso eu não estou sabendo. Então, eu conversei com algumas fontes da cidade lá de Monteiro, da Paraíba, Sônia Abrão, que me juram de pés juntos que o Thiago Ramos, aos 17 anos de idade, se apaixonou seriamente por um vendedor de coxinhas. Sim. Esse vendedor de coxinhas vendia, né, as suas coxinhas em uma universidade em Monteiro, na Paraíba. Eles mantiveram uma relação, eram extremamente apaixonados. Mas aí a mãe do Thiago Ramos, Sônia Abrão, proibiu esse namoro. Ela desaprovava por algum motivo, nós não sabemos qual. Ela era contra esse relacionamento, mas ele sempre dava um jeito de encontrar com esse vendedor de coxinhas. Seja no lugar escondido, seja de madrugada, mas fato é que ele nunca teria abandonado esse vendedor de coxinhas. E até quando ele vem tentar a vida aqui em São Paulo, e nós contamos já, quando ele tenta uma investida com a Flor do Jogo dos Pontinhos,
sempre que ele arrumava um tempo, ele reaparecia na cidade natal dele e dava um jeito de encontrar com esse vendedor de coxinhas. E agora, Sônia Abrão, o Thiago que abra o olho, porque ele retornou para Paraíba. O que se comenta lá na cidade, aliás, ele é o assunto principal nas rodas. Aliás, não está tendo roda por conta de coronavírus, né? Mas ele é o assunto principal lá na cidade. Todo mundo garante que a primeira oportunidade que ele tiver, ele vai aparecer para se encontrar com esse vendedor de coxinhas, que seria e sempre foi o grande amor da vida dele. Olha só, gente, eu falei que era uma revelação bombástica essa história, né? Quer dizer, o namoro com a Nadine não tinha nada a ver com essa história, mas provavelmente dessa paixão do Thiago ela também não soubesse, né? Com certeza, Sônia Abrão. Aliás, eu acho que ninguém sabe dessa história. Conversei com algumas fontes. Essa não fez parte da série de coisas que foram reveladas em relação ao rapaz. Exatamente. Surgiram aí histórias de triângulos amorosos, a flor do SBT, enfim, muita coisa do passado dele foi vasculhada. Mas essa história do vendedor de coxinhas é exclusiva aqui do A Tarde é Sua. E não foi uma pessoa só que me confirmou, foram 3 fontes que me confirmaram. Tem fotos ao lado do Thiago Ramos, moram próximos a ele lá em Monteiro, na Paraíba, e me juram de pé juntos que realmente esse vendedor de coxinhas, que por sinal, Sônia Abrão, é um ex-vendedor de coxinhas, ele mudou de profissão recentemente, mas ele sempre foi, e que eles acreditam que sempre vai ser o grande amor da vida dele. Estão esperando a primeira brecha do Thiago para fazer o flagra dele com esse rapaz lá em Monteiro, viu, Sônia? Mas eu acho que ele não vai dar essa bobeira não, viu? E me fala uma coisa, esse rapaz tá casado, tá solteiro, alguém sabe? Continua esperando pelo Thiago. Sônia Abrão, que ele é solteiro, um rapaz assumidamente gay, sem problema nenhum quanto a isso. E o Thiago, que mantinha a relação às escondidas. Ele nunca teve problema em se assumir ao lado do Thiago. Era o Thiago que tinha que fazer um encontro às escondidas, até para manter, né? Porque ele sempre teria sido aí heterossexual antes dessas histórias aparecerem somente aí na surdina. E ele também não contava com a aprovação da mãe. Então, o rapaz é solteiro e assumidamente gay, sem problema nenhum quanto a isso. Tá certo. Então, realmente, as coisas vão ficando, acho que, mais complicadas para uma possível volta, reconciliação da mãe do Neymar, da Nadine, com ele, não é? Porque ainda tem essa história de um amor que a qualquer momento pode ser reatado e revivido aí com esse rapaz lá em Monteiro, na Paraíba, é isso? Monteiro, na Paraíba. Agora, o que chama atenção, né, Sônia? Quando esse rapaz se envolveu com a mãe do Neymar, será que ele não pensou que todo esse passado dele ia ser vasculhado? Ele está falando do jogador mais valioso que nós temos aqui no Brasil. Pois é, Sônia, é curioso, porque todo mundo sabe que quando você fica famoso, fica com o pé atrás, com aquele receio daquela mensagem, daquele vídeo que foi mandado no passado vir para atormentar o seu presente. E ele tinha muita coisa que pudesse atrapalhar esse namoro com a Nadine. Talvez ele não imaginasse que o pessoal fosse tão a fundo nesse passado dele, né, Sônia? Mas eu acho que assim, todo relacionamento que começa baseado numa mentira ou numa omissão, não vai durar muito tempo, não é? Porque as coisas vêm à tona ainda mais hoje em dia, que todo mundo sabe da vida de todo mundo por causa de redes sociais. E ele se expôs bastante. Assim, a impressão que eu fico dessa história é que ele teria esse amor aí que você está revelando agora, que parece que é o grande amor da vida dele, e ele teria aberto mão disso em nome do objetivo dele de se tornar famoso e rico. Né? De ser uma celebridade mesmo, um modelo muito famoso, ou casar com alguém muito bem de vida, sei lá. O que ele estava perseguindo era isso, e eu acho que isso era mais importante, era maior para ele como motivação mesmo de vida do que a paixão aí pelo rapaz. Eu acredito que se ele tivesse chegado e falado, olha, a gente vai começar a namorar, mas é o seguinte, eu já vivi isso, já vivi aquilo, pode ser que seja noticiado em algum lugar, pelo menos eu quero que você fique sabendo. Aí a pessoa sabe em que terreno está pisando e ela tem o direito de decidir se ela quer realmente entrar numa relação assim ou não. Não é o fato dele ser bissexual que poderia impedir um relacionamento, né? Se você sabe, você aceita, se pensa daquele jeito, mas no momento é comigo que ele está e vai em frente,
Ok, perfeito. O importante é as pessoas viverem dentro de uma verdade. Aí ele mentiu ou ele omitiu e deu no que deu. Ele não deu chance para que ela pudesse tomar uma decisão baseada na verdade. Porque o que acontece? Ela deve estar se sentindo muito humilhada numa situação como essa, porque a omissão dele fez com que ela ficasse mais exposta do que nunca numa situação que não é nada agradável para ninguém, que é absolutamente constrangedora, lamentável. Ele foi muito imaturo e ele foi muito irresponsável. É a tal da responsabilidade afetiva, né, que tanto se falou e agora a Nadine é vítima disso também. Diga, Bruno. Exato, Sônia Abrão. Quando ele sai lá de uma cidadezinha minúscula, Sim. lá da Paraíba, do interior da Paraíba, vem tentar a sorte aqui em São Paulo, e ele vê que as coisas vão fluindo, vão caminhando, ele vai conseguindo progredir dentro do objetivo dele. E ele abdica desse amor lá no passado. Consegue chegar em uma das mulheres mais difíceis de se aproximar, que é a mãe do Neymar. Quem que não quer chegar perto do Neymar? Quantas pessoas não querem rodear o craque da seleção brasileira? Quando ele consegue tudo isso, talvez na cabeça dele, né, Sônia Abrão, ele tenha preferido omitir ou mentir, a gente não sabe, essa informação, porque o objetivo foi conquistado. E aí ele pensa, será que eu vou colocar tudo a perder? Depois de tudo isso eu coloco tudo a perder? Ele preferiu esconder, mas esse passado foi resgatado. E o namoro, você disse, não durou nada, né, Sônia Abrão? Pouquíssimo tempo. Imagina, acho que 15 dias, né? Foi o máximo que resistiu a esse tsunami aí de informações em relação a ele. Márcia Pelvezan. Meu Deus. Difícil puxar do Brasil. Puxado. Se a gente fizer uma conta muito rápida, são 10 anos desse envolvimento dele com o rapaz. É mesmo, ele tem 27, né? Começou com 17. Ele tem 27, então, a hora que a Nadine parar para pensar, se é que já não pensou, já pensou. É um romance, é uma história de amor comprida, 10 anos é tempo, né? E eu acho que é isso, ela deve estar se sentindo traída, porque ela é uma mulher discreta, é uma mulher inteligente. Ela se jogou nesse relacionamento com o menino para levar para dentro de casa. Não, é porque e para assumir publicamente, postar aquela foto, postar né, com foi ele. O princípio de tudo. Claro. E será que ela sabia que ele já teve um relacionamento com o Não, cozinheiro do dizem Neymar? que não. De nada, né? Nada. Então, é se sentir traída. E é aquilo que você falou muito bem, é muito humilhante, né? Sim, você ficar sabendo pela imprensa que o cara com quem você está... E não é o fato de ter relacionamento homoafetivo, não é isso, mas é você não saber de tudo isso, é uma avalanche, né? E agora com essa história do vendedor, um caso de 10 anos, é longo, mais né? ainda, e vai é um caso de amor, né? É um caso de amor, não é só uma coisa de coração mesmo. Leozinha, como é que você vê tudo isso? Eu acho que essa coxinha deve ser muito gostosa, muito bem temperada, muito bem temperada. Eu adoro coxinha. Aliás, vendedores de coxinha são todos maravilhosos. Acho que ele tem que voltar para a realidade dele. Logo no começo, quando explodiu esse negócio desse relacionamento, a primeira coisa que eu pensei foi, tem alguma coisa errada nessa história. Agora, como é que uma mulher como ela, que é mais madura, chega a apostar, assumir, né, esse relacionamento sem pesquisar quem é a pessoa? É engraçado. Eu não faria uma coisa dessas, né? Eu não faria. A gente tem mais ou menos a mesma idade ali. Eu não vou nunca, mais sabendo que é um moleque, que é uma criança. Eu ia ficar com os 2 pés atrás, não é um só não. Então já achei muito esquisita essa história desde o começo. Quando surgiu aí que o Bruno começou a comentar que a Nadine não aceitou o fato de descobrir que ele teve relacionamento homoafetivo, a primeira coisa que eu pensei foi, nossa, que tuosa. Só que depois, revendo e me colocando no lugar dela, ela está coberta de razão. Porque como é que você vai agora tocar um relacionamento com uma pessoa que tem todo esse passado, todo esse histórico de homossexualidade, né? E que agora, muito esquisito, gente, está tudo errado. Eu acho que está certo, o negócio é parar, repensar e recomeçar. É possível isso virar um romance? Até, porque a gente já viu tantas coisas acontecerem dos dois. Os dois precisam repensar toda essa história. Você acha que ela só está dando um tempo, mesmo que ela terminou para valer? Eu acho que isso virou uma avalanche na vida dela. E se ela o ama, ela vai repensar. E eu ainda acho que é capaz de a gente ter uma surpresa aí, viu? Porque amor supera tudo, então. O que eu acho é que você tem que ter as cartas na mão para você poder decidir. Muitas mulheres, não é? Até se casam com homens bissexuais. Sim, não é? Muitas mulheres namoram gays e o contrário também acontece, mas aí é da decisão de cada um, que é uma coisa que ela não teve, né? Ela decidiu em cima de uma omissão, de uma mentira. Fala, Felipe. Boa tarde, Sônia. Boa tarde, gente.
Olha, eu acabei de receber 2 bombas, mas meu Deus. 2 bombas referente a esse caso. A esse caso, então fala. Um deles é Segura empresário aí, de um dos parças, e eu vou contar como foi que foi desenhada toda essa saída do Tiago Ramos da casa da Nadine. E também o Irinaldo, ele me confidenciou coisas já anteriormente. E eu perguntei para ele se agora eu poderia falar, enfim, ele disse que sim, que é o ex-namorado, que inclusive não é o vendedor de coxinha, é o ex-namorado que deu entrevista exclusiva para o Domingo Espetacular, no último domingo. É, que a gente viu. Acontece o seguinte, o Irinaldo me confidenciou, ele me disse da seguinte forma: Fê, enquanto nós estávamos juntos, ele tinha uma alucinação pelo Neymar. Uma alucinação. E ele falava que ele não ia sossegar enquanto ele não chegasse próximo ao Neymar. Aí eu perguntei assim, mas pra quê, né? Ele queria para tentar uma vaga no futebol, para tentar alguma coisa, né? Porque você simplesmente você chegar perto de uma pessoa, simplesmente, você tem que ter um motivo. Ele falou, também pelo futebol. Mas ele tem... porque ele sempre quis ser jogador. Ele chegou a jogar um pouco, né? Também pelo futebol. Quando ele me disse também pelo futebol, eu entendo que ele também deveria ter alguns desejos no homem Neymar, né? Então aí isso já para mim já começa a virar um pouco de loucura. Eu acho que você estar, você seja lá o que for, você pode fazer o que for da sua sexualidade, mas utilizar da carência do outro, da feminilidade, da carência às vezes da mulher, não que só a mulher seja carente, mas o homem também é, mas você entender que aquele momento está favorável a você porque o outro está frágil, desculpa, aí para mim é mau caratismo, né? Porque você pode zerar toda a sua vida, independente do que você faça. Eu acho que a regra é de 2, então você entra numa relação sabendo quais são os objetivos que você tem que ter, mas desde que você joga claro, né? E deixa isso muito claro. Jogar limpo, né? Porém, esse empresário, que é um dos empresários dos parças, acabou de me dizer um pouco antes de nós entrarmos no ar. Me disse o seguinte, Felipe, na segunda-feira houve uma reunião muito séria com o Tiago Ramos, com eles via Skype, pedindo para que ele deixasse a casa. Porque ele estava morando lá. Morando lá na Baixada Santista. Deixe a nossa casa. Chamaram a Nadine, falaram, olha o que você está proporcionando para a carreira do seu filho, dizendo o seguinte, que lá todos estavam já chamando ele de já estava virando chacota, enfim, eu falei, olha, até aí, chacota por chacota... Além de tudo, a culpa é dela agora. Acontece. A culpa é dela agora. Quantas vezes também ele não usou de chacota para outras coisas, então quer dizer... A Neymar também fez um monte de coisa com o Gabigol, tudo, ninguém está criticando. Pois é, e aí que era de chacota, enfim, tal. Porém, a questão não é essa. A questão é que vasculharam a vida dele, vasculharam absolutamente todas as histórias e realmente não tinha condições desse rapaz ficar morando na casa da Nadine, né? Porque poderia trazer vários problemas, mas vários problemas. Inclusive, uma das questões levantadas foram o seguinte, que foi inclusive o que o próprio Neymar disse para a mãe. A outra, que se referindo à Flor, foi esperta e não entrou nessa. Caiu fora. E caiu fora. Então você aproveita a situação agora e já tira também ele para fora de casa. Porque nós não queremos depois de tudo isso. Parece que eles iam conversar entre eles para dar um suporte de 4 meses para esse rapaz. Até ele se organizar, suporte financeiro. De dar uma grana, alguma coisa, até ele se ajeitar, enfim, e deixar a família em paz. Generosos, né? Porque eu também não teriam achei, essa obrigação assim, tipo, de jeito algum. mas assim... Não é um cala-boca? Eu entendi qual... eu acho que Você sabe que a nossa cabeça vai... Porque se ele é rápido desse estilo, né, ele é focado. Eu sempre falei aqui, né? Eu acho que ele mira mesmo e vai, não tá nem aí, né? Então, óbvio
que ele já deve ter tido entendimentos e entendimentos dessa história. Com toda certeza. Bom, você acredita ou não numa volta? Não. É fim definitivo, realmente. Bruno Tálamo, fecha aí, se acredita ou não acredita numa volta e redes sociais. Não acredito numa volta, acho que ficou insustentável, né, Sônia Abrão, a situação. E só um comentário, não sei se vocês concordam comigo aí na roda, como trabalha mal o staff, a assessoria da família Neymar, né? Como disse a Marcinha, não vasculharam antes o passado dele, uma pessoa pública como Neymar, a mãe dele que gera conteúdo, não foram atrás do passado dele, assim como fizeram com a Nájila. Bruno, é isso que eu ia te falar, não fizeram isso com a Nájila. Não fizeram com a Nájila, era o que era. Tinha histórico de tentativa de homicídio, não vasculharam, a Nájila foi lá, fez o que fez, aí a justiça que julga, mas ele caiu numa roubada. E a mãe do Neymar, a dona Nadine, também acabou caindo nessa mesma roubada. Então, Sônia Abrão